Olá, o Jornal Panorama começa agora e traz para você os destaques do Legislativo Capixaba. Frente Parlamentar debate situação dos rios Jucu e Santa Maria. A Assembleia presta homenagem a guardas municipais. Deputado alerta para a morte de peixes no litoral capixaba. Ações de recuperação das bacias dos rios Jucu e Santa Maria foram discutidas em reunião na casa. Veja como foi o encontro. A situação dos rios Jucu e Santa Maria foi tema de audiência pública promovida pela Frente Parlamentar, que atua na defesa destes importantes cursos de água. Eles são responsáveis pelo abastecimento da maior parte da população da Grande Vitória. O ambientalista Eduardo Pignaton fez um panorama do cenário atual do Jucu. É um rio que abastece 1.100.000 pessoas na Grande Vitória. Hoje ele está sofrendo um processo de abandono, nos últimos 30, 40 anos. As políticas públicas não funcionaram e hoje é um rio que choveu, tem água, parou de chover, ele vai secar de novo. Pignaton ainda ressaltou a importância da divulgação do plano de bacia do rio. O plano de bacia ele é um diagnóstico da bacia, ele mostra exatamente quantas indústrias tem, quantos agricultores tem, quanto cada setor consome de água e o que é preciso fazer para que, dentro desse diagnóstico, as políticas futuras. Sem o plano de bacia, você não tem uma base legal, inclusive, para que o comitê possa fazer a cobrança de água e possa implementar políticas de recuperação do rio. Uma das ações que podem ajudar na recuperação das bacias hidrográficas é o programa Reflorestar. Só no entorno dos rios Jucu e Santa Maria, cerca de 270 produtores rurais recebem recursos para preservar o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, sistemas agroflorestais, que ele pode misturar espécies nativas com culturas como o cacau, como a pupunha, e aí ele consegue ter os dois benefícios ambientais e também trazer renda para ele. Com isso ele não vai estar perdendo área, vai estar mudando a forma de usar a área dele e também tendo renda, muitas vezes mais renda do que ele tinha antes, como por exemplo com pasto. O programa ele funciona como pagamento por serviços ambientais. O produtor rural pode receber um recurso financeiro que pode chegar até cerca de R$ 9.500 por hectare. Esse valor quem vai dizer é o projeto técnico que vai ser feito, e esse valor tem como objetivo viabilizar a compra de mudas, a compra de cerca, a compra de adubo, para que o produtor rural possa fazer a recuperação. O presidente da frente, deputado Doutor Hércules, fez um balanço dos pontos discutidos no encontro. Foi interessante tirar algumas posições aqui, por exemplo, as audiências públicas e a sugestão do doutor Gustavo Sena, que nós não façamos audiência pública só aqui na Assembleia, mas que possamos deslocar para os demais municípios, especialmente os municípios que são cortados pelo Rio Jucu e pelo Rio Santa Maria, no sentido de mostrar à população, aos vereadores, aos prefeitos, no sentido da importância de começar a preservar o rio, respeitar o rio, tratar a água desde lá de cima, no caso do Rio Jucu, desde de São Paulino do Aracê, onde tem o primeiro nascente do Rio Jucu. Então nós queremos, naturalmente, preservar todos os rios que demandam aqui a Grande Vitória e os demais rios também. A bacia do Rio Doce e o litoral capixaba também preocupam o Legislativo. O deputado Luiz Durão alerta sobre a morte de muitas espécies da vida marinha provocada pela lama de minério do Rio Doce. A situação é gravíssima, porque essa água que está descendo nessa enxurrada do Rio Doce, trazendo grande quantidade de lama, ela já se aproxima da praia de Guriri e entrou também no Rio Ipiranga. E infelizmente eu recebi um vídeo pela grande quantidade de peixes que estão morrendo, até siri está morrendo. Então essa água é uma água muito contaminada, que tem matado a imensidade do peixe. Faz pena ver o mar, que antes era águas azuis, hoje é lama pura. Isso aí é uma tristeza, porque ainda tem muita lama para descer no Rio Doce. E nós vamos ficar sofrendo por muito e muito tempo. E pelo que eu estou vendo, o avanço dessa lama no mar, ela pode atingir, sim, Ambrólios, que é uma referência nossa de preservação, e hoje ela pode ser contaminada também
com essa água que está sendo jogada através do Rio Doce com tanta quantidade de lama, contaminando todo o nosso litoral. 60 guardas municipais foram homenageados pelo Parlamento Capixaba. A solenidade ressaltou os bons resultados apresentados pelo trabalho desses profissionais de segurança. O trabalho dos guardas municipais tem ajudado na redução dos índices de violência, inclusive nos números de homicídio em Vitória. A afirmação foi feita pelo secretário de Segurança Urbana da capital, Frônzio Calheira, durante sessão solene em homenagem aos agentes que atuam nessa força policial. Vitória, por exemplo, ela reduziu de 131 homicídios em 2014 para 74 homicídios em 2015. Foi uma redução de 44%, e agora a gente está apresentando uma redução de mais 25%. Então, ou seja, em 2014 foram 131 homicídios e em 2016 a gente vai encerrar o ano com menos de 60 homicídios. É uma das maiores reduções do país. Vitória já foi a terceira capital mais violenta do país e vai ser, com certeza, uma das 3 mais seguras do país em número de homicídios por 100 mil habitantes. E nós acreditamos que a Guarda Municipal ela tem uma grande participação nesse resultado. Os municípios que têm guardas municipais organizadas têm redução de homicídios maiores do que os municípios que não têm guardas municipais. 60 guardas de vários municípios do estado receberam certificados com menções honrosas em reconhecimento à importância de trabalho desempenhado. Um motivo de motivação em saber que o Parlamento Legislativo tem essa prerrogativa e essa preocupação em valorizar, e não só valorizar, mas motivar os guardas nas suas funções, né, que é em defesa da vida. Quando a gente valoriza a vida, né, todas as formas de vida, a gente sabe dar valor e sabe a importância que é resguardar tudo isso nas ações e nas atitudes dentro do município, em todas as ações que a Guarda Municipal atua hoje. Muito feliz, é uma honra, né? É uma homenagem, mas é um dever, né? Não há nada mais do que cumprir um dever profissional e eu fico feliz. A sessão solene foi proposta pelo deputado Hudson Leal. A Guarda Civil Municipal foi regulamentada há pouco tempo no Brasil, então ela está sendo muito efetiva na interação de proteção à população. Então essa justa homenagem, uma força auxiliar para a população no requisito de segurança. As igrejas devem pagar imposto? Atualmente elas estão isentas de tributos, mas já existe proposta para mudar essa situação. O Plenário do Povo foi às ruas saber o que a população pensa sobre o assunto. Confira. De acordo com a Constituição Federal, as igrejas são isentas do pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. Porém, uma sugestão popular que já está sendo analisada pelo Senado propõe o fim dessa imunidade tributária. Mas, para se tornar lei, a sugestão popular deve ser transformada em uma PEC, proposta de emenda à Constituição, com aprovação em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E o Plenário do Povo veio às ruas conferir a opinião dos capixabas sobre o fim da imunidade tributária para as igrejas. Elas não ganham lucro em nada, né? Porque as ofertas que eles ganham são para a igreja mesmo, para ajudar a igreja, o próximo. Acho que não deveria pagar imposto. Eu acho que é um absurdo isso. Que eu acho que a palavra de Deus não é paga. Eu acho que isso é terrível. Eu acho correto, porque essas empresas estão pagando, por que a igreja não? Em muitos países as igrejas não pagam impostos, no entanto a transparência interna no orçamento garante que haja lisura no dinheiro da igreja, né? Acho que a questão de pagar impostos não vai resolver o problema que hoje a gente tem nas igrejas em relação a alguma corrupção dentro das igrejas, falta de transparência. Eu acho o seguinte, tem que pagar sim, porque né, é uma empresa, né? Gera imposto, gera renda, né? Então eu vejo que tem que pagar sim. Contribuir com os encargos sociais. Eu acho que deve ser cobrado mesmo. Porque tem muito enriquecimento aí, né, de pastor aí, é demais. Não deveria ser cobrado em contrapartida dos benefícios que as igrejas elas fornecem para a sociedade. Ressocialização, por exemplo, de várias pessoas com dependência química, pessoas que já praticaram crimes. A minha opinião é que deveria pagar sim, entendeu? Porque
o que a gente vê hoje em dia, muita gente fala, muita igreja desvia dinheiro, pastor isso, padre. Eu acho assim, que tinha que ter uma taxa, porque a igreja acabou hoje em dia, a maioria das coisas, se tornando uma empresa, na minha opinião. Porque um dia desse eu estava no LX pesquisando um negócio, tinha uma igreja à venda, um ponto de igreja à venda com 60 fiéis, entendeu? Acho que está meio comercializando demais. Eu acho que deveria ter sim para organizar um pouco. Tem que pagar imposto. Tem. Porque sim, porque ele é um patrimônio também que faz parte da população, né? Então as pessoas que frequentam a igreja, que nem a gente tem a casa, a gente tem que pagar imposto, a gente tem a obrigação de pagar imposto. Então as igrejas também têm por obrigação de pagar imposto. Eu acho justo, porque a igreja, de certa forma, ela também compõe a sociedade. E toda a sociedade ela deve contribuir para que as demandas sociais sejam atendidas. Hoje a gente termina aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com as notícias sobre a atuação parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Alhos, o seu canal Cidadão.